como é que os líderes produzem sementes? Como é que eles geram esse conteúdo, e não só o conteúdo, mas as vidas de pessoas que vão se multiplicar? Como eu faço para que os líderes capacitados formem novos líderes e esse peso não fique sobre mim? Essa é uma pergunta crucial dentro dessa série de podcasts que estamos fazendo sobre capacitar líderes, a dor do pastor. É o Envisionar Podcast em parceria com a Rádio Transmundial para ajudar você, pastor, a resolver essa dor de uma forma definitiva e formar líderes e, mais do que isso, formar líderes que formem novos líderes. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, tratamos nos 3 episódios anteriores dessa série de 4 episódios como a gente pode resolver a dor do pastor em não ter líderes ou em não conseguir capacitar os líderes. E hoje eu quero dar mais uma estatística de uma pesquisa que a gente fez. A gente perguntou para os pastores, demos uma lista de 20 itens sobre quais são as coisas que você faz prioritariamente no ministério. Capacitar líderes é a número 9 de 20. Antes de capacitar líderes, tem pregar, aconselhar, visitar, fazer um monte de coisas, e todas elas são importantes. Mas é lógico que o pastor não consegue passar ali do 4º ou 5º item fazendo bem. Então, dificilmente ele vai chegar no 10º. De outro lado, a gente perguntou para os pastores, bom, tirando o que você faz no seu dia a dia, aquela correria da agenda, loucura e tal, quando você põe a cabeça no travesseiro à noite, quais são as 3 coisas que mais te preocupam? Primeira delas, capacitar líderes. Então percebam, ao mesmo tempo que capacitar líderes não é a prioridade, capacitar líderes é a principal preocupação. Por isso, se justifica as outras pesquisas, ou se alinha as outras pesquisas que fizemos, quando os pastores dizem 70% não têm equipes para ajudá-los a desenvolver o seu ministério. Eles estão sozinhos e sobrecarregados. Mas aí surge a pergunta de hoje. Como capacitar líderes para que eles frutifiquem, para que eles formem novos líderes? Bom, isso então é parte de um material chamado Líderes que Frutificam. Eu já fiz até uma série sobre ele isoladamente, mas ele faz parte dessa série de 4 pilares que a gente construiu sobre como capacitar líderes. O primeiro é a liderança servil, como a gente desenvolve líderes baseados na bacia e na toalha. O segundo é como a gente ajuda os líderes a entender o seu mapa de vida, o seu foco e a sua missão dentro da missão de Deus. O terceiro são pilares cruciais sobre como motivar os líderes e como não perdê-los depois de trabalhar tanto na sua formação. E o último é exatamente porque as outras lições de casa foram feitas, como gerar a multiplicação de líderes, líderes que frutificam. E isso parte, obviamente, de uma metáfora bíblica que a gente usa para explicar isso. Líderes são como árvores. Temos centenas de coisas para aprender com as árvores. Elas geram sementes, elas se multiplicam, elas nasceram e vivem para dar vida, elas geram frutos, mas a principal razão pela qual a gente faz essa metáfora é a partir de 2 perguntas. Primeira, o que as árvores produzem? Então, por exemplo, o que uma laranjeira produz? Você vai dizer, óbvio, laranjas. Mas qual é a missão de uma laranjeira? Muitos talvez responderiam, produzir laranjas. Não. A principal missão de uma laranjeira é produzir sementes. Porque se existisse só uma laranjeira no mundo e ela produzisse laranjas até a exaustão, a gente deixaria de ter laranjas ou qualquer outra fruta. Então, a missão dela é produzir sementes que vão se multiplicar. Líderes são a mesma coisa. Como é que os líderes produzem sementes? Como é que eles geram esse conteúdo, e não só o conteúdo, mas as vidas de pessoas que vão se multiplicar? Bom, líderes são como árvores porque precisam ser cultivados. E quando você cultiva os líderes corretamente, eles vão produzir sementes. É por isso que os líderes se multiplicam. E como é o cultivo? Como a gente deveria cultivar líderes? Bom, olhando para as árvores. Cultivar nada mais é do que preparar e cuidar da terra para que ela produza.
cuidar da árvore, cuidar de todo o ecossistema que existe ao seu redor. E como é que a gente faz isso? Bom, para ser produtivo, a gente primeiro precisa identificar qual é o tipo de fruto que a gente quer produzir. Perceba que cada árvore produz um fruto. E quando a gente olha para isso, a gente percebe que as árvores não tentam produzir ao mesmo tempo diversas coisas. Você não vai ver uma bananeira com um cacho de uva, 3 jacas e meia dúzia de laranjas. Bananeiras produzem bananas, laranjeiras produzem laranjas e assim por diante. A primeira coisa a se fazer no desenvolvimento de líderes é você ajudar os líderes a identificarem quais são os frutos que eles vão produzir. Cada um produz um fruto. Isso é parte do cultivo. De outro lado, você precisa ajudar esses líderes a entenderem se eles estão produzindo alface ou carvalho. Alface se produz muito rápido, mas também vai embora muito rápido. Carvalhos duram centenas de anos. Carvalhos produzem bolotas, que são as sementes que produzem novos carvalhos, que vão gerar anos e anos à frente novos líderes e novas pessoas. Perceba que tudo isso, então, depende de algumas coisas. Primeiro, a preparação adequada do solo. Livre das ervas daninhas, livre dos insetos e de uma porção de coisas que podem interferir na produção de novas árvores ou dos frutos daquelas árvores que estão sendo plantadas. As covas precisam ter o tamanho certo, o local adequado, nem muito fundo, nem muito raso. Você precisa saber o local ideal para plantar, para que isso propicie o nascimento dos frutos corretos naquelas árvores ou o tipo de planta que for. É preciso distância, a distância necessária para que as raízes tenham espaço para crescer e, dependendo do tipo de árvore, a copa também tenha o espaço necessário para se desenvolver. Além disso, existe a rega, água adequada, na quantidade adequada para que aquelas plantas cresçam, nem de menos nem de mais. Se colocar muita água, apodrece, se faltar água, seca. Percebam que tem inúmeros fatores no desenvolvimento de uma árvore ou de uma planta que são similares no desenvolvimento dos líderes. Algumas árvores precisam de sombras, precisam de fertilizantes e precisam de remédios para matar as pragas e se adequarem às necessidades do ambiente onde elas estão. Líderes também da mesma forma. Além disso, existem mais 2 outras coisas, aquilo que é chamado a monda e a poda. A monda é como tirar todas aquelas ervas daninhas e todas as coisas que crescem ao redor para deixar as raízes livres. E a poda, você conhece bem, é tirar os galhos velhos, aquilo que pode prejudicar a árvore de crescer no seu desenvolvimento. Então, quando a gente pensa nos líderes, é a mesma coisa. O que está atrapalhando os líderes de se desenvolverem? Tem ervas daninhas ao redor? Tem galhos secos que precisam ser removidos? As árvores também precisam de água, de CO2 e de sol. As árvores retiram o dióxido de carbono do ar, retiram energia do sol e retiram nutrientes do solo. Os líderes, de igual forma, precisam disso. Eles precisam do seu desenvolvimento, de leituras, de congressos, de conferências, de mentoreamento, de terapia, do que for necessário para o seu desenvolvimento. Bem, por fim, além de tudo isso, as árvores precisam do cuidado do jardineiro. Líderes precisam do cuidado de 2 jardineiros, de Jesus como jardineiro principal e de você que é pastor como o jardineiro que está mais próximo ali, que representa Jesus no desenvolvimento desses homens e mulheres que podem ser capacitados não só para ajudar na sua igreja, como em diversos outros lugares e fazer diferença nesse tempo e nessa geração. Bom, foi exatamente por isso que, olhando para essa dor do pastor, nós decidimos não apenas desafiar você a capacitar líderes, mas oferecer ferramentas práticas. Não adianta só apontar como médico a sua dor se eu não sei que remédio receitar para que você resolva essa dor. Então, eu não estou me colocando aqui no papel de médico, especialista, mas de alguém que ao longo desses últimos 40 anos trabalhou com igrejas, com denominações, com líderes e que tem visto a dor dos pastores, especialmente, prevalecer ao longo desses anos.
A gente tem tentado resolver com cursos rápidos, com palestras motivacionais, com conferências. Tem um tanto de conferências hoje. Eu não estou dizendo que elas são ruins, mas não é por aí que você vai resolver. Você pode até usar todas essas ferramentas como algo complementar, mas você precisa de um processo. Um processo que tire as pessoas do ponto A e leve para o ponto B, assim como Jesus fez. Um processo que desenvolva diversos temas em profundidade na vida dos líderes, assim como alguns desses que a gente selecionou e que estamos trabalhando neles há mais de 15 anos para chegar nesse programa agora. Processos que ajudem os líderes a entender como se tornar um líder servo. Processos para que os líderes entendam como identificar sua missão de vida alinhada à missão de Deus. Processos para levá-los a entender o que os motiva e o que os desmotiva. O que pode ajudá-los na sua clareza de liderança, o que pode ajudá-los a acertar o foco. E especialmente processos para ajudá-los no seu desenvolvimento e na sua multiplicação. O maior objetivo é cumprir Efésios 4. Deus deu apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres para quê? Capacitar os santos, para os santos desenvolverem o seu ministério, a igreja ser edificada e causar impacto no mundo. Então, esse é o objetivo dessa série, trabalhar a dor. Reconheça, pastor, que você tem essa dor. Talvez você tenha se acostumado com ela. Não se acostume. Eu conheço algumas pessoas que às vezes eu pergunto, e aí, você melhorou? Ele, não, eu só me acostumei com a dor agora, eu tomo um remedinho aqui só para paliativo, mas tem soluções. Eu me lembro que algum tempo atrás a minha esposa, a Raquel, ela estava com algumas dores na região lombar e eram os ossos, e ela estava começando a chegar naquele estágio em que se acostumava com a dor, até que ela achou um médico, um especialista, que falou, não, tem solução. A medicina, a tecnologia, a gente pode coletar o seu próprio DNA das células tronco e reinjetar no seu osso, ele vai criar um tipo de uma inflamação benigna e você vai ter a recomposição do seu próprio corpo com o seu próprio corpo. E feito isso, foi um pouquinho dolorido, um pouco caro, mas 99% da dor foi embora. Pastor, aqui é a mesma coisa. Você pode conviver com a dor, se acostumar com ela, não resolver o problema, continuar com a sua agenda lotada, entupida, acumulando as coisas, mas eu quero dizer que tem solução. Não são simplesmente coisas rápidas e rasas. São programas, processos. Se você desenvolver isso, você pode demorar 1 ou 2 anos, mas você vai ter uma solução. O programa Lidere tem uma proposta de 1 ano. Pegar um grupo de líderes, pode ser meia dúzia se a sua igreja não tem uma membresia grande, pode ser 30 ou 40 se a membresia for maior, trabalhar com eles durante uns 8 meses, pelo menos, de uma forma intensiva, profunda, para que, ao mesmo tempo em que eles são capacitados, eles vão ser desafiados para frutificarem. Então, dá uma olhada aí no link no programa e eu quero deixar então um desafio final para você. Esse desafio tem a ver com como você vai reagir daqui para frente. Você quer continuar colhendo frutos que não plantou, ou seja, você está orando para receber líderes de outra igreja porque você não consegue formar os seus, ou você está empurrando gente para a liderança sem ter formado eles? Ou você quer continuar colhendo líderes que não plantou no aspecto de que você quer pegar qualquer um e colocar em funções de liderança só para tampar os buracos? Não faça isso. Saia da dor. Faça alguma coisa. Comece nos próximos 5 dias. Tome uma primeira decisão. Busque informação, converse com a gente, converse com outras organizações que talvez tenham programas tão bons. E não continue o seu ministério do mesmo jeito que você fez até hoje. Eu espero ouvir falar de você, espero te encontrar em breve e você poder compartilhar que a dor foi embora, você formou uma primeira geração de líderes que ajudou a formar uma segunda, uma terceira, e você seguiu o modelo de Jesus que levou discípulos e líderes para o mundo inteiro, causou um grande impacto e fez uma tremenda transformação nesse tempo e nessa geração. Grande abraço, Deus te abençoe.